Boa tarde a todos. Vamos dar início aí à oitiva de testemunha da sindicância número 01 de 2024, na qual o objeto da investigação é o suposto recebimento de recurso público por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira pela prestação de serviços à AMEG. Após conferido o quórum, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão de audiência de comissão parlamentar de inquérito para a oitiva de testemunha, estando presentes os vereadores Maria Helena e Fabiano, e o que nos dá o suporte, o doutor Vinícius. Conforme os termos de depoimento que serão anexados à ata dessa sessão, deverão ser ouvidos nessa data a pessoa do Cláudio Leal. Iniciando as oitivas, eu quero agradecer ao Cláudio Leal a presença e a colaboração. Lembro que o senhor, de acordo com o artigo 458 do processo civil, está sob compromisso de falar a verdade, conforme das determinações legais. Iniciaremos, assim, os questionamentos. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde. Vamos começar as perguntas. O senhor fica bem à vontade aí para responder. O senhor tem conhecimento do tipo de serviço que foi prestado pela Clinivet através do contrato celebrado pela MEG? Sim. Você sabe precisar qual que foi o serviço? Sim. A clínica Clinivet, ela prestou serviço de cirurgia para controle de natalidade de cães e gatos, né? Cirurgia de esterilização de cães e gatos. Você sabe dizer se foi prestado o serviço em Itaú ou em outros municípios? Sim, foi prestado na clínica aqui em Itaú e no município de Passos, no Castramóvel. Sim. O senhor tem conhecimento que a prestadora de serviço tinha como sócio um vereador ativo? Sim, nós sabíamos. Houve orientação à Clinivet ou ao vereador sobre a possibilidade jurídica de celebração do contrato ou afetiva prestação do serviço? Eu não entendi a pergunta, perdão. Se houve a orientação à prestadora de serviço, à Clinivet, ou ao vereador sobre a possibilidade jurídica da prestação do serviço ou da efetiva prestação do serviço. Nós, no primeiro contato que nós fomos na clínica veterinária, nós orientamos ele a pegar um parecer do corpo jurídico da Câmara e, se não me engano, da Prefeitura também, justamente para tentar evitar esse tipo de problema. O senhor Roberto, quando, em uma outra oportunidade, foi questionado se foi atrás desse parecer, disse que tinha obtido parecer favorável. Nós perguntamos ainda se ele tinha obtido isso por escrito, mas na ocasião ele falou que só verbalmente. Houve repasse de recursos para o pagamento dos serviços? Houve repasse no sentido de ter havido pagamento dos veterinários contratados pela clínica dele, que foram quem prestou, que foram os profissionais que prestaram que fizeram a execução do serviço. Tudo bem. O senhor tem conhecimento da legalidade ou da ilegalidade da celebração do contrato pertencente como sócio, que tenha como sócio um vereador ativo? Então, o que eu sei é que, como não houve concorrência, né, era apenas um credenciamento, nós não pensamos que poderia ter nenhum problema nesse sentido. Gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: a empresa ela teve privilégio na contratação do serviço, ou esse serviço foi aberto para toda a região? O serviço foi aberto para qualquer veterinário que tivesse o interesse de prestar o serviço para a gente. Inclusive, nós temos veterinários de outras regiões. Tem veterinário lá de
João Pinheiro, que fica quase 600 quilômetros daqui de Passos. Então, ele se credenciou e vem prestar serviço aqui na nossa região. Nós temos veterinários credenciados de Alpinópolis, de Capitólio, de Delfinópolis, né? E aqui de Itaú de Minas. De Passos também, Itaú de Minas. Tudo bem. Inclusive, o credenciamento continua aberto para quem tiver interesse de se inscrever, de participar. Tudo bem. Agradeço ao senhor Cláudio Leal pelas respostas, pela disposição de estar aqui nos esclarecendo essas questões. Eu passo a palavra para a vereadora Maria Helena para dar seguimento nas oitivas. Está funcionando? Obrigada, Ariane. Primeiro eu quero cumprimentar todos que estão assistindo, que assistirá, Dr. Vinícius, Ariane, o Peco, Dr. Henrique, responsável pela AMEG, advogado da AMEG, obrigado, viu, pela presença, e o Cláudio, veterinário, Dr. Cláudio, veterinário da AMEG, e que faz brilhantes trabalhos junto com a AMEG, né? Obrigado. Nós estamos falando aqui do trabalho de esterilização de animais, mas também tem um outro trabalho que nós até conversamos mais cedo, que é do selo Sim, que é importantíssimo. E parabéns, viu? Obrigado. Bom, algumas perguntas que eu queria fazer, e após as perguntas que o Fabiano te fez e com as suas respostas, surgiu uma outra dúvida. A primeira pergunta é como foi a contratação do serviço ao qual a gente está perguntando agora, né, esse serviço de castração e que o vereador Roberto está inscrito. Como que foi a contratação? Foi um edital de credenciamento que foi aberto e publicado de forma pública mesmo, né? O seu Roberto ele teve conhecimento e inscreveu os profissionais que prestam serviço para ele, para que prestasse serviço para nós também. Entendi. E quantos credenciados foram inscritos? Você tem No essa? geral? No geral. Só um minuto. Uhum. Nós temos 7 veterinários inscritos. 7 veterinários inscritos. Só um minuto. Érica, Priscila, Roberto, Isabela, Arnaldo, Maria Alice. Nós temos em torno de 10 profissionais inscritos. Foram 10 profissionais inscritos. Contando os do Roberto. Ah, tá. Os da Clínica Invest. Isso. É porque Tá. nós credenciamos tanto pessoa jurídica como pessoa física, né? Entendi. Os profissionais que, porventura, não têm um estabelecimento físico para prestação de serviço ou que possuem o estabelecimento, mas que não têm a condição de prestar, de realizar a cirurgia no estabelecimento, eles podem prestar o serviço no castramóvel, né? Então, nós temos tanto clínica como pessoa física realizando os procedimentos para a gente. Entendi. Aí, então, cadastrado os profissionais. Sim. Aí, os profissionais também da clínica do Roberto foram cadastrados. Isso. Também. E, então, foi ampla concorrência, né? Houve algum parâmetro para diferenciar esses inscritos? Na verdade, só a clínica que foi credenciada. Ah, credenciou a clínica. Credenciou a clínica e quem realizava os procedimentos eram os veterinários da clínica que iam prestar o serviço. Entendi. Então, foi credenciado os profissionais e, no caso dos profissionais que fazem parte da clínica Invest, aí credenciou a clínica e a clínica que dividiu entre esses profissionais. Exatamente. Entendi.
Você tem mais ou menos uma noção da divisão que foi feita? Não, isso a gente não entra. O que a gente, em relação à divisão, o que eu posso te falar é das cirurgias que foram disponibilizadas para o município, certo? Então, aqui em Itaú foram cerca de 270 cirurgias, 290 cirurgias, né? Tentou-se dividir meio a meio. Entendi. Então, foi meio a meio, metade para a clínica Pra Clininvest e para outra clínica. e a outra metade Para outra para outra clínica. A outra clínica tinha quantos veterinários cadastrados? Um veterinário. Um veterinário. Então, no caso, a Clininvest ficou com a maior parte das cirurgias. Não. Ah, foi uniforme, foi entre as duas clínicas, entendi. Como foi ampla... E pode ter sido menos, porque nós não é um regramento, certo? Entendi. O que foi a prefeitura que fez o direcionamento de acordo com a escolha dos profissionais. É como quando nós vamos procurar um médico que é credenciado num plano de saúde, né? Fica a meu critério escolher quem eu quero que me atenda, né? Então, assim, pode ter havido escolha das pessoas que foram beneficiadas, né? Elas podem ter escolhido um veterinário ou outro, eu não sei lhe dizer. Entendi. E como foi ampla concorrência, teve algum parâmetro para diferenciar entre os veterinários? Não houve concorrência, né? Ficou aberto para... Só credenciamento. Só credenciamento. O que nós avaliamos quanto à AMEG foi a capacidade técnica de cada profissional, né? Então, nós víamos se ele estava inscrito no conselho, se a documentação do profissional estava em dia, se a documentação da clínica estava em dia, das clínicas estavam em dia, e, com tudo certo, nós credenciávamos o profissional, ou a clínica. Entendi. São os requisitos mínimos. O que eu só me perdoa. O que eu acho que ela está querendo dizer, assim, a proporção da divisão de cada empresa cadastrada, tipo assim, tinha 100 para uma empresa, 100 para outra. Não teve essa divisão. Não teve essa proporção, foi alternada, então. Isso foi de acordo com a vontade do munícipe que foi beneficiado com isso, ele pode ter escolhido o profissional, não sei dizer, Entendi. E direcionamento da prefeitura para as pessoas cadastradas, caso. as clínicas cadastradas. Entendi. Você sabe me falar? Claro. Pode usar o microfone. Em um dos ofícios que nós respondemos, eu acho que tem essa quantidade de quanto que foi para uma clínica e quanto que foi para outra. Porque aí as inscrições eram feitas no município, e o município ia fazendo essa divisão, passando para dividindo igualmente entre as duas clínicas. Mas em um dos ofícios, a gente respondeu essa quantidade. Você sabe falar quem foi que fez esse controle desse cadastramento? Não, fica a cargo do município. Entendi. Você sabe me falar qual fonte, qual recurso que possibilitou a existência dessas cirurgias de castrações? Nós fizemos 2 convênios, um com o Ministério Público do Estado de Minas, que custeou os materiais, e outro com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMAD, que foi quem custeou o pagamento dos profissionais, da mão de obra. Entendi. A AMEG, ela costuma analisar os contratos antes deles serem efetivados, os documentos que as pessoas mostram, quanto à legalidade ou não, ela tem esse cuidado sempre, né? Sim, sempre passa pelo nosso jurídico. Entendi. E a Clininvest, ela recebeu em dinheiro, assim, foi pago para eles o serviço? Foi pago o serviço. Foi pago todas as castrações? Sim. Tanto para a Clininvest como para todos os outros veterinários, todos os outros profissionais que prestaram serviço para a gente. Certinho. Bom, minhas dúvidas eram só essas. Obrigado, viu, doutor Cláudio? Obrigado, doutor Henrique. Agradeço aí a colaboração do Cláudio e me perdoa, doutor Henrique, de não tê-lo cumprimentado no início. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente audiência.
essa sindicância está apurando o quê? Sim, doutor, perdão, perdoa. A oitiva é objeto da investigação, suposto recebimento de recurso público por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira pela prestação de serviço da AMEG, que é a primeira sindicância. Certo. Esse é o objeto. Tá. Nesse caso, ele seria investigado, não seria? Não testemunha. Isso. Aqui, no caso da investigação, não, isso. Ele vai ser ouvido como Informante. informante. Isso. Tá. Ele, como um investigado, eu cheguei na sessão, eu fui intimado para as 16h30 da sessão do Roberto. Tá certo? Todo investigado, ele tem direito à defesa dele. E eu fui impedido de assistir. Gostaria de constasse isso. Outro fato importante aqui, eu quero primeiro indagar aí a mesa, qual a função do senhor Vinícius aqui nessa audiência? Doutor, assim, como o senhor realmente chegou no parte da oitiva, até eu acho que faria mais dois questionamentos com respeito à testemunha. Sim, o senhor foi assim penalizado em partes, e por orientação do jurídico, que ele acompanha o processo, ele que teve essa orientação. Mas fazendo a avaliação de todos os trabalhos desenvolvidos pela casa, eu tenho conhecimento que o senhor poderia ter participado desde que o senhor não tivesse mais contato com o Roberto posterior a isso, para não ter a possibilidade de informar ele a respeito do depoimento dos que já foi... Ok. Aí eu teria que ter sido intimado para 16 horas, para acompanhar e ter direito de fazer perguntas às outras partes, tá certo? Esse é o primeiro passo. Outro passo que o senhor Vinícius, ele é apenas auxiliar, ele não pode interferir em nada, a não ser que eu levante uma dúvida e vocês recorram a ele só para consulta, seria isso. Ele não pode opinar, ele não pode formular as perguntas, nada disso. Ele é mero espectador que está aqui para tirar alguma dúvida da presidência e da vice-presidência. Tá certo? Eu só gostaria que constasse essas questões na ata, porque essas questões todas causam nulidade na sindicância. O senhor quer manifestar? Eu gostaria, doutor Zé, então, que o senhor fizesse a explicação devida pelo ato da orientação dele a respeito dessa colocação. Foi solicitada a presença do nobre vereador Roberto e do representante da AMEG para que ele se manifestasse na condição de testemunha. Como tal, uma testemunha não pode acompanhar o depoimento de outra testemunha. Se, porventura, o nobre causídico aqui presente ouvisse o depoimento da primeira testemunha, poderia haver, em tese, uma interferência na manifestação do nobre vereador Roberto Gonçalves Vieira, de tal maneira a orientá-lo sobre o que havia sido dito antes. Evitando isso, evitando qualquer mácula à sindicância, houve sim uma orientação minha de que ele não ficasse presente para não haver esse tipo de interferência, tal qual é orientado pelo próprio Código de Processo Civil, que é o disciplinador maior. Este foi o motivo pelo qual ele não se fez presente. No tocante especificamente, e aproveitando a oportunidade, a formulação de perguntas, é importante dizer que aqui é um mero procedimento de sindicância, que não é um julgamento em si. Nós estamos promovendo uma aferição de critérios de autoria e materialidade do que foi descrito naquela que nós vamos chamar de denúncia inicial, que é o uso, como o presidente mesmo acabou de ler, que é o uso em tese indevido de verbas públicas. Em tese, por favor. Como tal, tratando-se de uma sindicância, há possibilidade de fazer a orientação da forma como foi feita,
porque aqui não é uma audiência de instrução e julgamento em que partes conflitantes, e não existe aqui, formulem perguntas a esta ou aquela pessoa arrolada por um ou por outro, de forma a promover toda a análise do feito. A sindicância não é um procedimento de polos divergentes que se conflituam no sentido de chegar a uma decisão final. Aqui apenas verifica se há autoria e materialidade suficiente para depois, e aí sim, haver a instauração, tudo em tese, por favor, haver a instauração de um processo, no caso, um processo administrativo. Se for o caso, aí sim, a ocasião do processo, vai haver essa forma de atuação. Quer dizer, o advogado de uma parte faz pergunta e é dado o direito a ele de fazer perguntas. Na sindicância, não, é uma aferição apenas dos critérios de autoria e materialidade, com rito célere, mais rápido, menos complexo, tudo como está sendo feito, a meu ver, de forma absolutamente correta, no momento atual, guardado respeito a posições divergentes. O Crederson, visto aí, você só, como orientado, você cumpre e quer colocar em ata as observações do Dr. Zé? Não, só vou mencionar que você está... Ok. Ok, o senhor presidente, devido a esse esclarecimento aí do senhor, que ele figura como investigado, o termo não é testemunha, o termo é meramente informante ou depoimento pessoal, né? Porque aí tem um mar entre as duas coisas, ser testemunha e ser um informante, né? Doutor, eu me reconsidero aqui, porque realmente a pauta está aqui depoente. Eu que expressei errado aí. Ok. Tá? Ele está na situação de depoente. Todas as considerações a gente vai ser avaliado. Gostaria aqui de registrar a presença da Marli como membro também da mesa. E passo para a vereadora Maria Helena dar início às oitivas. Primeiro eu cumprimento o vereador Roberto, doutor Zeuzemir, você que está acompanhando eles, qual que é seu nome, desculpa? Doutor Marcos Vinícius. Bom, vamos iniciar, anteriormente eu já tinha cumprimentado, cumprimento novamente o Clederson, Ariane, doutor Vinícius. A minha primeira pergunta é, como que foi a contratação do serviço? Desse serviço aqui que está em pauta. Como que foi feita a contratação? Boa tarde a todos. Cumprimento a todos. A contratação foi feita pela empresa que eu sou sócio, né, que é o motivo que vocês estão levando isto. A MEG sempre disponibiliza serviços, né, da área veterinária para castração e algo referente à questão da saúde animal. E foi oferecido, tá, numa chamada de preço, alguma coisa assim, não é licitação, não é cotação de preço, nem nada. A MEG, simplesmente, ela faz uma chamada para aquele serviço que ela tem disponível. Por exemplo, neste caso, de castrações de animais, cães e gatos. Qualquer veterinário, qualquer empresa clínica veterinária
pode se cadastrar lá e fazer esse trabalho. O valor, ele é dado pela AMEG, igual a todos. A AMEG tem vários cadastrados lá. Então, quando ela tem necessidade, ela passa para todos que tiverem interesse. Aqueles que têm interesse, se tiver lá um número de 1000 castrações, é dividido aqueles que têm interesse. Então, a empresa a qual eu sou sócio pegou esse serviço através, né, da propaganda da AMEG, oferecendo esse serviço para todos que são cadastrados lá. E a minha clínica é cadastrada, como eu tenho vários veterinários na clínica que também são cadastrados lá. Foi dessa maneira que foi pegado o serviço. Você sabe me falar quantos profissionais inscreveram para prestar o serviço de castração em Itaú? A quantidade de, no caso, seria os veterinários? Como que é? Ou as empresas que fizeram a inscrição? Essa pergunta você deveria fazer para a AMEG, porque eu sei que algum veterinário que trabalha comigo também é cadastrado lá, como a doutora Fernanda, como o doutor Danilo. Então, assim, eu não tenho um acesso particular dos meus funcionários. Eu tenho acesso desde da prestação de serviço que eles prestam na clínica. Então, eu não sei quantos, tá? Eu sei, assim, que aqui no Itaú, sei que tem a outra clínica, né, da doutora Isabela. Eu sei que ela também porque ela pegou também várias castrações, né? Aqui no Itaú mesmo, inclusive, pegou assim, não foi nem distribuído da maneira que deveria ter sido, tá? Porque, como eu disse, o que foi passado para a gente da AMEG, que a gente cadastra, as clínicas e os veterinários, né? Eu não sou veterinário, eu não fiz serviço nenhum para a AMEG, quem fez foi a clínica a qual eu sou sócio, mas foi passado para a clínica que seria distribuído, né, em igual parte esse serviço. Por exemplo, aqui no Itaú foi totalmente desproporcional ao que a própria AMEG disse. Então, assim, e lá em Passo, quando eles chamaram a gente para fazer o serviço, nós fomos, né, a clínica foi e fez todo o serviço. Eu mesmo, igual, por exemplo, eu estive acompanhando um dia, não tive todo o tempo lá. É a clínica que vai, tem toda uma equipe que vai. Então, assim, a gente tem a gerência, tem tudo lá na clínica que eles trabalham e fazem isso. E um número de veterinários muito grande. Então, eu não sei quem mais que cadastrou aqui em Itaú. Eu sei que alguns funcionários meus falaram que cadastraram também, particularmente. Não sei nem se fizeram mais serviço ou não. Então, no seu caso, cadastrou a clínica, e também alguns veterinários que trabalham na clínica, mas cadastraram à parte, sem ser pela clínica e também com a clínica. Voltando a responder para a senhora, o que os veterinários, algum veterinário meu falou que é cadastrado lá. Isso, a senhora está me perguntando uma coisa que eu não tenho a ciência, eu não tenho isso documentado, certo? A clínica é cadastrada na AMEG há muito tempo. E quando eles precisam de algum serviço, às vezes a gente pode fazer, se a gente tiver disponibilidade, se a clínica tiver disponibilidade. E às vezes não faz. Não sou nem eu que defino isso. Né, a administração da empresa, da clínica. Por exemplo, eles pediram para a gente fazer castração em Biraci. Nós não, né, a clínica não pôde ir, não foi. Então, a clínica é uma empresa,
certo? A clínica é cadastrada na AMEG para prestar serviços veterinários para a AMEG. Você sabe me falar de qual fonte vem o recurso para esse serviço de castração? Desses que a clínica fez, eu sei, porque participei na AMEG, participei até de reuniões lá, tá? E isto foi um projeto com o Ministério Público e teve uma doação do deputado Oswaldo Lopes, se não me engano, R$600 mil na época, não vou te dar dados assim corretos. Eu sei porque a MEG fez o chamamento, falou que ia chamar para fazer as castrações e tudo, e até demorou, porque estava esperando vir um dinheiro, eu não sei se do Ministério Público ou do deputado, que estava demorando a cair, mas foi um projeto que gerou aí 1 milhão e pouco, tá? De arrecadação da AMEG, para poder fazer essas castrações na região. Então, e isto, se não me engano, foi em 2019 que foi feito esse projeto, que teve este projeto. E a Clinivete, ao qual o senhor comentou que o senhor é sócio, ela recebeu por esses serviços? Claro, ela trabalhou, ela prestou o serviço e recebeu. Tudo conforme a MEG passou. Ela fez o chamamento para o serviço, o mesmo valor que a Clinivete recebeu, emitindo a nota, tudo certinho. Todos os outros prestadores de serviço que estavam cadastrados e que aceitaram fazer o serviço, distribuído proporcionalmente pela AMEG, receberam também a mesma quantia, por unidade. Presidente, as minhas perguntas são só essas. Obrigada. Obrigada, vereadora. Dando sequência nas perguntas, gostaria de começar perguntando ao nobre vereador, onde foi realizado os serviços prestados pela clínica? Em Itaú ou em outros municípios? A clínica fez, se não me engano, 2 ou 3 prestação de serviço no Castramóvel da AMEG, tá? Foi feito em Passos. Então, esses serviços foram feitos no local da AMEG, que ela estava com o carro da AMEG, né? E foi feito com a equipe da Clinivete, que foi lá e fez, né, a prestação de serviço, o qual, né, foi até elogiado. O Ministério Público esteve presente no dia para ver se era um bom trabalho e tudo mais. Então, teve até essa inspeção pelo Ministério Público quando a empresa estava. Eu não estava presente, como eu disse, eu sou um sócio, né? Não estava presente, mas teve até a presença do Ministério Público lá, vendo o serviço que a AMEG estava fazendo, o qual a Clinivete foi até parabenizada pelo trabalho que fez lá. E depois fizemos, numa proporção bem menor, né? Eu fui chamado na prefeitura, numa reunião junto com a AMEG, que passou aquelas castrações que o município foi contemplado, tá? A Clinivete foi chamada, esse dia eu fui representando a Clinivete, e ali a AMEG passou que teria em torno de 300 castrações, foi contemplado Itaú, e que a AMEG iria passar os cadastrados com ela para fazer as castrações aqui em Itaú. E em Itaú de Minas tinha 2 clínicas. Então, seria distribuído de igual, lógico, valor, como eu disse, é um chamamento de preço, né? A AMEG que dá o preço, e também
porque aqui tinha 2 clínicas que eram cadastradas com a AMEG, iria ser dividido essas cirurgias. Mas foi uma divisão até bem proporcional, 1:6, mais ou menos, 1:7. Mas as que foram para a Clinivete, enviadas pela prefeitura, foram feitas todas no dia que enviou, né, e foram pagas pela AMEG, visto que era o projeto lá da AMEG, e que era a AMEG que estava fazendo essas castrações. Então, a AMEG que deu o número de castrações, a AMEG que estipulou o preço no chamamento lá de preço desde o início, né? E foi a AMEG que pagou por essas castrações que foram feitas aqui no Itaú, que foram feitas pouquíssimas na Clinivete. Até o senhor já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, é quem estipulou os valores do serviço. Então, o senhor afirma que foi uma tabela feita pela própria AMEG. Isso não tem discussão de nada, nem de desconto, nem de acréscimo, nem de coisa. É um preço fixo dado pela AMEG. E desde que se faz o cadastro lá para prestar o serviço para ela, é um chamamento de preço com aquele preço. Então, toda clínica que fez o cadastro lá, já fez o cadastro, no caso, quando é chamado para fazer o serviço, a AMEG já passa o valor. Este valor foi dito pela AMEG, tanto aqui no Itaú, quando a clínica fez o cadastro lá, que este valor, ele é idêntico para todos os prestadores de serviço. É um valor X com centavos e tudo, ou seja, é aquele valor que a AMEG paga. Não tem mudança de valor. Houve algumas restrições para as empresas concorrentes ou cadastradas, ou restrições ou benefícios para algumas, ou foi aberta ao público, qualquer empresa, qualquer veterinário que quisesse cadastrar, estava aberto? Então, lógico que eu saiba nenhuma, mas acredito, né, até por minha parte, porque foi editado isso apareceu em rede social, foi feito um chamamento, quem tivesse interesse. Por exemplo, é o que eu falo, todos os veterinários que trabalham para mim, né, para a empresa, para a empresa a qual eu sou sócio, todos, eu tenho hoje, a clínica hoje nós temos 9 veterinários. Todos comentaram quando ela fez o chamamento. Então, quem quis cadastrar lá, cadastrou. O requisito era ser apto a fazer a castração, a ter o CRMV, né, em dia, ou seja, a ter todas as exigências ali de um serviço cirúrgico veterinário. Então, a exigência era essa. Qualquer veterinário ou qualquer clínica veterinária, tem mais, que tivesse com a documentação em dia, seus impostos pagos, isso, aquilo, tudo certinho, não tivesse nenhuma negativa que pudesse não prestar o serviço, então foi cobrado tudo isso, o qual a Clinivete apresentou todos e foi aceito no cadastro. Tivemos a informação aqui, vereador, que a sua clínica, ou a clínica na qual o senhor é sócio, tem alguns veterinários cadastrados na MEG. E a outra empresa que também prestou o serviço tem somente um veterinário lá cadastrado. Eu queria que o senhor me falasse a questão da proporcionalidade da distribuição das vagas. Foi relativo às duas clínicas ou uma clínica o senhor relaciona que teve mais do que a outra? Isso. Uma boa pergunta essa, porque
Eu até acho que houve, às vezes, uma intenção de ajuda, mas de ajuda a outra clínica. Porque, como eu disse, eu tenho a clínica que é cadastrada lá. Tem vários veterinários lá que são cadastrados individualmente. Um profissional, ele não precisa trabalhar numa empresa só. Ele tem o direito de prestar serviço onde ele quer. Como um médico pode trabalhar em vários hospitais, um veterinário pode trabalhar em várias clínicas e pode prestar serviço particular também. Ele pode fazer atendimento e o que ele quiser. Eu não sou dono do veterinário. Ele trabalha para a clínica lá, né? Então, mesmo com vários cadastrados, tá? Daqui do Itaú, tem veterinário que mora aqui no Itaú e é cadastrado e também trabalha para mim. Porque a clínica nem sempre vai ser aquela veterinária que vai fazer o procedimento. A clínica tem vários funcionários, o qual pode designar qualquer um que seja hábil a fazer esses procedimentos. Então, nem sempre seria o mesmo, nem sempre é o mesmo. Agora, como eu disse na resposta antes, existiu uma desproporcionalidade. Por quê? Aqui no Itaú, foi dito aqui, eu até quero pedir depois para mim ver direito, números, mas que foi feito aqui 300 e tantas castrações. Se não me engano, para a Clinivete foi mandado pouco mais de 50. E foi feito aqui mais de 300 castrações, o qual o gerente da empresa que eu sou sócio indagou isso para a MEG. Indagou isso para os dirigentes da MEG, o qual foi respondido que, Roberto, Francisco, que foi o meu gerente, Francisco, passa aí para o Roberto, para a dona Fabiana, que a MEG passou para a prefeitura isto, para ser distribuído proporcionalmente com os cadastrados nossos, que nós temos aí. 2 clínicas, como vai ser feito na clínica, tem 2 clínicas, divide para as 2 clínicas. Então, a MEG passou esta situação para a prefeitura. E foi o que a MEG respondeu para o meu gerente. E o que ele passou para os proprietários da clínica. Tudo bem. Só que, infelizmente, como eu disse, foi passado 300 para uma clínica, tá? E passado também, né, com o mesmo projeto, 50 para a minha clínica. Todas essas castrações foram pagas pela AMEG, Até gostaria de falar para o senhor corregedor, né, para o senhor também, que é igual eu falo assim, a Clinivete é uma clínica privada e nunca fez nada com interesse de prejudicar alguma coisa, nem o município, nem nada. Igual a gente, há pouco tempo, se manda para a gente, por que a prefeitura manda para a gente, tá? Eu gostaria de colocar isso daqui, porque fica registrado, serve para alguma coisa futura. Manda para a gente, perguntando para fazer uma cotação de preço, por exemplo, para prestar um serviço de recolher o animal que morde os outros aí na rua, que precisa ficar, né, apreendido durante 10 dias aí. Então, quando mandou para a clínica ainda falou, não posso prestar serviço oneroso para o município, mas se precisar pôr o cachorro na clínica, a clínica fala com o gerente meu aqui, a gente tendo ali, põe. Tudo. E aí ela manda essa pergunta para mim, incansavelmente, mandou de novo agora. Agora eu até falei para o gerente, responde. Por quê? Porque está pagando, no meu entender, como dono de clínica, um absurdo
para outra clínica, Tudo sendo que a outra clínica não tem condição nem de ficar com o animal. Então, eu no final de semana. entendo, vereador, mas não é coisa do objeto, mas nós vamos registrar. Não é, mas eu gostaria de deixar registrado, para vocês verem o tanto de coisa que tem errada. Tudo bem. Só para dar um entendimento aos questionamentos, o vereador, quando foi formalizar esse contrato pela MEG, houve o cadastramento das clínicas ou dos veterinários? Porque deu a entender que assim, foi cadastrado a clínica e os veterinários também teriam que ser cadastrados na MEG. Só os esclarecimentos desse fato aí. Tá, eu falei, às vezes não foi, né, às vezes não consegui te dar aí uma interpretação para o senhor entender. Na MEG pode cadastrar veterinário com o seu CRMV, tá? Que é o número que dá para ele o direito de ter prestar os serviços veterinários, e as clínicas. Tem clínicas cadastradas e tem veterinários. Então, pode cadastrar o profissional e pode cadastrar a clínica. Cidade que tem, por exemplo, a MEG teria interesse de fazer a castração lá, e tem lá, por exemplo, 2, 3 clínicas cadastradas, a MEG dá preferência para as clínicas, por quê? Porque não precisa de levar o castramóvel. Entendi. Então, as clínicas têm o local para poder prestar o serviço. Mas não muda, para o senhor ter uma noção, não muda o preço. Se a MEG trazer o castramóvel aqui no Itaú, tá? E for prestado o serviço de castração por clínica ou por um profissional individual, não muda o valor que ela paga por castração, por animal castrado. Tudo bem. Entendeu? Baseado nos seus relatos, então eu queria que o senhor manifestasse se a Clinivete teve algum privilégio ou prejuízo por ter o senhor como agente político, como sócio. Pode. Eu acho que teve prejuízo. Por eu ser político, teve prejuízo. É a politicagem aí, ó. Se não tivesse o Roberto, vereador, perseguido, como eu sempre digo, né, pela politicagem que existe no Itaú, eu teria, né, não teria prejudicado a empresa que eu sou sócio, e ela, por exemplo, teria prestado serviço, feita metade das castrações que foi dito que era para ser feito aqui em Itaú de Minas, né? Eu acho que eu sou prejudicado, como falei esse outro fato, de pagar aí, chegar a pagar R$180 por dia, para pegar um cachorro e pôr num cômodo, uma clínica que não tem estrutura para fazer isso, não tem internação, ficar 10 dias lá, o município pagar R$1.800, sendo que se eu não fosse um político, né, aí a minha clínica poderia cobrar, por exemplo, desses 1.800, uns 180, para fazer o serviço correto, que nem está sendo feito. Então, eu acho, sim, que eu sou prejudicado. Agora, a Clinivete, pelos seus donos, ela preza muito o caráter, o direito, e quer fazer tudo dentro da lei, sempre. Tudo bem. Para a gente estar encerrando, eu gostaria de fazer o último questionamento. O senhor tem conhecimento da questão da legalidade ou ilegalidade da prestação do serviço, tendo o senhor como sócio da empresa? Não, eu tenho conhecimento que uma pessoa pública, um vereador, um prefeito, ele não pode ser beneficiado em situação nenhuma, principalmente prestando serviços remunerados pela administração, né, pelo município que seja. Então, eu tenho esse conhecimento, como eu sei, por exemplo, que um vereador,
sendo proprietário de uma empresa, ele não pode participar de uma licitação. O que, longe, mas muito longe disso, né, foi o que aconteceu. Agora, como pode também, a Constituição se reza o direito de todos, a justiça, como pode um vereador ser prejudicado, sendo que ele já era sócio de uma empresa e é oferecido um serviço para qualquer uma empresa pelo mesmo valor, não tendo disputa de nada, não tendo como ser beneficiado, se fosse dividido corretamente? Então, eu sei sim que a lei é feita para fazer justiça. Aí, se um vereador tiver que prejudicar a empresa, que ele já era sócio, por um chamamento de preço, por mesmo preço, para todo mundo fazer, se a empresa não puder fazer, aí sim estaria havendo uma injustiça. Aí sim eu acho que a lei deveria funcionar e sim a justiça. Sei, agradeço ao depoente Roberto Vieira, ao advogado, a todos. Ô, presidente, só a título de sugestão de pergunta, eu achava que devia ficar esclarecido se antes desse denúncia aí, que gerou essa sindicância, se antes disso o senhor Roberto já prestava esse tipo de serviço para a MEG. Sim. O senhor pode responder? Antes dessa suposta denúncia, a Clinivet já tinha o senhor como sócio e se já tinha sido prestadora de serviço para a MEG? Sim. Como eu disse, somos cadastrados na MEG há muito tempo, prestamos serviços para ela, tá? Não sei quantos serviços a Clinivet prestou para a MEG, mas somos cadastrados lá. E sócio da empresa, desde quando ela foi constituída, eu sou sócio da empresa, tá? Gostaria também de deixar claro que é uma sindicância ainda, não foi, mas gostaria de deixar claro aqui que eu fiz um requerimento nesta casa, perguntando, porque eu tive relatos disto, e eu pedindo a informação de como essa denúncia chegou aqui. Mas é tão notório a vontade de alguns membros dessa casa de me prejudicar, que foi dito, está dito aí na sindicância, que isso foi uma denúncia anônima, o qual eu descobri que não foi anônima, foi uma denúncia feita com fake news, fake de informações, foi nome que não existe, CPF que não existe, e-mail que não existe. Então, eu falo assim, infelizmente, fico indignado de ver a vergonha que é alguns membros dessa casa que me toma aí com que quer tentar me prejudicar de qualquer maneira. Então, como vai estar gravado isso na ata também, essa denúncia não foi anônima, foi uma denúncia fake, certo? Porque a pessoa que quer me prejudicar não tem coragem nem de pôr a cara para falar, para fazer as coisas. Então, não foi uma denúncia anônima. E eu fiz um requerimento, e até para me responder as coisas nessa casa, tem que pedir, tem que esperar o último prazo, porque depender de algumas pessoas, a resposta, ela só chega na hora ali que tem que responder, é obrigatório responder, né? E eu fiz já há dias esse requerimento, até hoje não me deram para mim a página da denúncia como foi feito, mas já tenho informações daqui, de dentro, os funcionários daqui, que me falou que foi fake, que foi nome fake, que foi tudo fake. Muito obrigado. Agradecido aí pelo depoente Roberto Vieira. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente audiência.